da Mulher, com a Rayane Mariano, que é professora de Ciência Política, integrante do Núcleo de Estudos sobre Criminalidade e Violência. Doutora Rayane, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Deixa eu já acionar a Cileide Alves. Cileide, primeiro, feliz Dia da Mulher atrasado, para você e também para a Rayane, eu não estava aqui ontem. E seus questionamentos, pode ficar à vontade para conversar com a professora Rayane. Cileide. Bom dia, professora. Obrigada pela sua presença aqui. Bom, a gente está num momento aí que esse tema da violência contra a mulher tem sido muito explorado e, no entanto, o que a gente se depara é com esse número crescente, né? Única modalidade de crime que aumentou em Goiás de 2018 para cá. Como ver esses números, professora? Bom dia, Cileide. Eu acho que é muito complicado, né? Assim, eu tenho percebido que nos últimos anos, acho que a cada ano a gente, infelizmente, traz a mesma manchete, né, do aumento dos feminicídios, e eu acho que a gente precisa realmente começar a agir para que isso não continue, né? Eu acho que no início da pandemia, eu sei que os dados são de 2018, né? A partir de 2018, então 2019 a gente ainda não tinha uma pandemia, mas principalmente nos anos que em 2020 e 2021, que a gente tem essa necessidade das pessoas ficarem mais em casa, né, da gente se proteger do vírus, e o espaço de proteção ser justamente esse espaço em que muitas vezes as mulheres estão no mesmo espaço que os seus agressores. Eu acho que a gente tinha que ter tentado mais fortemente, né, prevenir essa violência. Então, eu penso que a gente tem, infelizmente, no Brasil, nos últimos anos, acho que desde 2015 a gente observa uma desarticulação, né, das políticas para as mulheres, porque até então a gente tinha uma Secretaria de Políticas para as Mulheres com status de ministério, e aí a partir de 2015 a gente tem a junção com outras secretarias, e depois a gente tem, né, com a saída da Dilma, com a entrada do governo Temer, a gente tem uma interrupção dessas articulações, dessas políticas. Então a gente sabe que o enfrentamento à violência contra as mulheres, né, acho que o feminicídio é a face mais dura, né, a face mais triste, porque a gente não pode mais fazer nada, né, a gente perde a vida de várias mulheres que tinham, assim, toda uma vida, construir todos, assim, sonhos, né, todo um projeto que se perde, mas a gente sabe que é muito difícil enfrentar esse crime, justamente porque, na maioria dos casos, ele se dá com pessoas da convivência das mulheres, com parceiros, com ex-parceiros, ele se dá muitas vezes no local doméstico, né, no espaço da casa, que a princípio seria o espaço dessa proteção, e como eu falei, durante a pandemia, a gente tem, né, as mulheres ficam mais nesse espaço, que pode ser esse espaço de agressão, e tiveram muito mais dificuldade para, né, a gente vê, apesar de presos no centro, agir nas delegacias, a gente teve uma diminuição das denúncias. Nós estamos com um problema aí na internet, né, da professora então, em sentido, Rayane. Eu acho que Nós estamos com um problema na sua internet, está dando interrupção, professora. Vamos ver se... Vamos tentar. Que melhorou um pouquinho? Vamos tentar mais. Tá me ouvindo agora? Podemos continuar. Bom, o que eu estava falando é que, para resumir um pouquinho, né, não sei em que parte foi cortada, me desculpa, que desde 2015 eu acho que a gente tem uma situação no país de
interrupção de várias políticas relacionadas aos direitos das mulheres, e eu acho que isso influencia bastante. A gente tem, primeiro, acho que um processo de destituição da primeira presidenta mulher, que é marcado por muito machismo, e depois a gente tem presidentes que não são tão comprometidos também com os direitos das mulheres. Então, acho que a gente tem uma intensificação do conservadorismo no país que também acaba influenciando nesses dados. E, concomitante a isso, a gente tem nos últimos 2 anos uma pandemia que dificulta bastante esse enfrentamento, porque, como eu falei, as mulheres tiveram muitas que ficar em casa, e aliada a uma crise econômica, né, que traz mais dificuldades ainda, que traz uma maior vulnerabilidade para as mulheres, que são justamente as que ocupam mais cargos informais, que estão em situações econômicas mais difíceis. Então, acho que tudo isso influencia nesses dados que são bem preocupantes. Quais as políticas públicas relevantes, né, que eram importantes para salvar vidas de mulheres vítimas de violência que foram descontinuadas? Eu acho que a gente tinha como eu falei, a própria Secretaria de Políticas para as Mulheres, né, que era quem fazia essa articulação, e a gente tinha também as conferências de políticas para as mulheres, que também estavam previstas para acontecer, mas devido à pandemia não aconteceram. Então, eu acho que a gente tem essas duas instituições que articulavam, né, a nível nacional esse enfrentamento dessas políticas que acabaram sendo um pouco desestruturadas. E no lugar delas, eu acho que a gente teve, né, com o início do governo Bolsonaro, uma política um pouco diferente, né, focada muito, a gente, assim, tem o Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, que é uma política focada nesse fortalecimento da família, nesse fortalecimento dos vínculos familiares, que acabam indo um pouco dificultando um pouco esse enfrentamento, né, das políticas para as mulheres. Aqui em Goiás, especificamente, a gente teve o lançamento, né, desse pacto pelo fim das violências contra as mulheres. Acho que já tem 2 anos, né, que a gente teve o lançamento desse programa pelo governo estadual, mas eu acho que esses dados, né, que vocês trazem hoje, eu acho que eles mostram que a gente precisa de mais políticas, né, que a gente está precisando priorizar esse problema, né, esses crimes, porque as políticas atuais não estão dando conta, né, de lidar com essa questão. Esse pacto aí pela não violência, ele não está dando conta por quê? Porque ele não foi produtivo ou porque ele não tem escala? O que a senhora acha? Eu acho assim, que primeiro, eu acho que a gente precisa de mais informações, né? Eu acho que a gente precisa priorizar essas informações, porque desde o começo da pandemia a gente sabia, né? As estudiosas, né? As pesquisas indicavam que a gente teria um aumento nos feminicídios, na violência doméstica, né? As pesquisas mostram isso. Inclusive, acho que em abril e maio de 2020 ainda tiveram notas técnicas trazendo dados de 12 estados mostrando um aumento nos números de feminicídio e violência doméstica, e Goiás, por exemplo, não estava entre esses estados porque os dados demoram mais para ser divulgados. Então, assim, quanto mais rápido a gente tem esses dados, eu acho que mais rápido a gente consegue agir para tentar evitar. Então, eu acho que tem isso. Eu acho que precisa, talvez, de um esforço maior de integração, né, nesse atendimento às mulheres. Eu cito uma pesquisa de alguns anos atrás, mas eu penso que a situação não mudou muito. Uma pesquisa realizada pelo PIMEP, da PUC Goiás, relacionada à rede de enfrentamento da Lei Maria da Penha aqui em Goiás, e as pesquisadoras mostram que o atendimento, né, que os profissionais e as profissionais que trabalham com atendimento a vítimas a mulheres, né, que foram vítimas de violência,
não existe um padrão de encaminhamento, por exemplo, desses casos, né? Se a mulher é atendida primeiro no hospital, há dificuldades na hora de registrar essa ocorrência, nem todos os profissionais entrevistados por ela sabiam como registrar essa ocorrência, não sabiam para onde encaminhar essas mulheres, e isso acontece muitas vezes também nas delegacias, né? Por mais que esses profissionais estejam muito sensibilizados e queiram, né, ajudar essa mulher que está precisando, que precisa sair desse ciclo de violência de alguma forma, eu acho que muitas vezes não tem uma padronização nesse atendimento. Então, eu acho que a questão dos dados dificulta, e eu acho que talvez a gente precise avançar um pouco e para não enxergar o problema só como a punição, né, do agressor, como se o principal fosse punir, fosse prender o agressor, né? Eu acho que é um problema muito mais complexo, né? Porque a gente precisa acolher essas mulheres e fazer com que elas se sintam seguras para denunciar também. E eu acho que esse é um desafio muito grande quando a gente está vivendo num momento de, como eu falei, intensificação desse conservadorismo, de corte de recursos, né, para áreas que são vistas como menos prioritárias. Então, eu acho que essas são algumas das questões que acabam contribuindo, né, para a gente ter esses dados que são bastante negativos. Professor, olhando os dados assim, me impressiona de ver jovens, né, homens jovens praticando violência que você já imaginava que a tendência fosse diminuir com a educação, com a entrada de uma nova geração. Por que isso não aconteceu? Slade, eu também fico bem, assim, triste com isso, né, e tanto os agressores muitas vezes são jovens, né, como as mulheres vítimas, né, do feminicídio muitas vezes são muito jovens, e eu acho que a gente teve no Brasil, nos últimos anos, né, algumas tentativas de avançar nas discussões sobre desigualdades de gênero, no âmbito escolar, por exemplo, né, os planos nacionais de educação previam, né, que uma das questões que deveriam ser discutidas, que deveriam ser tratadas nos currículos, eram as questões das desigualdades de gênero. E, infelizmente, a gente tem nos últimos anos no Brasil, eu posso dizer, na última década, uma reação conservadora extremamente forte, né, extremamente contrária a qualquer tipo de discussão que se relacione às desigualdades de gênero, né, que visem o enfrentamento à discussão das hierarquias, das opressões. Então, eu acho que a gente tem, infelizmente, no Brasil, desde o início da década de 2010, uma articulação muito forte, né, principalmente no legislativo e depois chega ao executivo também, querendo barrar qualquer tipo de discussão sobre gênero e qualquer política que coloque as desigualdades de gênero como centrais. Porque se a gente olha para a questão da violência contra a mulher como algo individual, né, como algo que não é, que por exemplo, está separado, né, de todas as outras desigualdades que a gente tem na sociedade, todas as outras desigualdades de gênero, né, relacionadas também aos espaços de poder, relacionados ao mercado de trabalho, relacionado ao cuidado das pessoas, eu acho que é muito complicado, eu acho que a gente não vai conseguir vencer esse problema. Então, assim, na minha opinião, eu acho que essa discussão, né, mais ampla sobre as desigualdades de gênero nas escolas, né, em outros espaços é central, e eu acho que no Brasil a gente tem uma reação muito forte contra isso na última década, e eu acho que isso pode estar influenciando, né, junto com essa intensificação desse conservadorismo, dessa visão muito machista, que muitas vezes é também reforçada, né, pelos nossos governantes, infelizmente, e a gente acaba vivendo numa sociedade que legitima, né, as violências, né, que acha que o espaço da mulher é só o espaço de casa, que é um espaço de submissão, e a gente tem os jovens também, né, que
assim, se tornaram adultos, eu acho que nesse contexto muito refratário em relação aos direitos das mulheres, e eu acho que isso pode influenciar bastante. E junto com esse contexto, né, social, econômico muito difícil, que também, na minha opinião, influencia, né, e impacta nesses dados e nessas violências. Certinho. Rubens? Rayane, sobre o cenário em Goiás, né? O nosso estado aqui tem características específicas que levam, né, a ser o estado longe de ter entre as maiores populações, mas tem entre os maiores casos em números absolutos e proporcionais também de feminicídios. O que é que tem de característico do nosso estado, né? Uma cultura, enfim, como é que você avalia os aspectos aqui de Goiás para ter números assim altos? Eu acho que a gente ainda está liderando o número de feminicídios no Brasil, né? Rubens, eu acho que Goiás é sim um estado, digamos, conservador, né, tradicionalista, mas eu não acho que só isso explica. Eu acho que realmente, né, a gente tentar priorizar esse enfrentamento à violência contra as mulheres e esse olhar mais amplo, né, em relação a essa violência, a transparência dos dados, como eu falei, a divulgação dos dados, né, usar esses dados para pensar em políticas públicas que realmente sejam efetivas, porque assim, a gente tem pesquisas que mostram, por exemplo, olhando para Goiânia, que algumas regiões concentram os casos de feminicídio. Né? Então, a gente tem que ter ações nessas regiões. Eu acho que o que eu vejo que a gente tem um contexto cultural, mas eu não acho que ele é o responsável sozinho pela nossa situação que é tão ruim. Eu acho que a gente precisa priorizar, né, essa violência, estabelecer políticas de enfrentamento e não só falar em prender os agressores, né? Em realmente pensar em políticas e entender a situação, né? Quem são essas mulheres que foram mortas nos últimos anos? O que a gente podia ter feito para evitar essas mortes? Né? Quais são as políticas que precisam? Né? A gente tem políticas suficientes de acolhimento, né? A gente tem casas suficientes para abrigar essas mulheres, a gente tem políticas para incentivar que elas entrem no mercado de trabalho, né, porque muitas estão em situação econômica muito vulnerável, e com a pandemia, a gente tem, né, com esse fechamento das escolas, por exemplo, a gente tem as mulheres numa situação mais vulnerável ainda. Então, eu acho que falta priorizar esse combate à violência contra as mulheres e não, enfim, só colocar como algo de que o nosso Estado é machista, né? Eu acho que falta priorizar essa questão. Uhum. Professora, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui. Um bom dia e um ótimo trabalho aí. Obrigada, Rubens. Excelente bom dia. Obrigado pela disponibilidade. Conversamos aqui com a professora